tarde. No programa de hoje você vai acompanhar como funciona o bypass intestinal para emagrecer e o depoimento dos pacientes que fizeram essa cirurgia. Vai saber também por que o humorista Dedé Santana escolheu essa técnica para perder peso. Vai ver uma reportagem sobre os riscos da obesidade e uma entrevista sobre a importância do apoio familiar para quem sofre com o sobrepeso. E vai conferir ainda as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Mais de 4.500 pessoas já escolheram o bypass intestinal para emagrecer. Saiba como funciona essa cirurgia na entrevista com o Dr. José Lazarotto, o médico que criou essa técnica. Acompanhe. Será que é possível emagrecer comendo de tudo? Nós vamos descobrir agora porque eu vou conversar com o médico que criou a técnica bypass intestinal, uma cirurgia que permite perder peso sem restrições alimentares. Dr. Lazarotto, gostaria que o senhor começasse explicando o que é o bypass intestinal. O bypass intestinal é apenas um desvio inteligente no intestino delgado. É uma cirurgia que preserva o estômago. Por que preserva o estômago? Todos me perguntam. O maior prazer da vida é comer. Tudo gira em volta de uma mesa. Quem não gostaria de emagrecer comendo? Ou comer e não engordar bastante? Um pouquinho até pode, mas não demais. Então, esta cirurgia se baseia no seguinte princípio. Se não é o estômago que engorda, por que nós vamos cortar o estômago? Porque o estômago apenas forma o bolo alimentar, como eu já vou explicar a seguir. O alimento do estômago passa para o intestino delgado. Neste intestino delgado é que a pessoa engorda. Então, aonde que nós deveríamos de mexer para a pessoa emagrecer? Aonde engorda, que é no intestino delgado. Por isso que todas as cirurgias que operam o estômago também isolam o intestino delgado. Então, veja bem, observe esse desenho aqui. Aqui está o estômago normal. Passa para o intestino delgado, onde a pessoa engorda, absorve todos os nutrientes, e aqui o intestino grosso, onde vai evacuar. Observe agora após a cirurgia. O estômago está normal, forma o bolo alimentar, logo o maior prazer da vida está preservado, passa para o intestino delgado, onde nós fazemos um atalho inteligente. Uma parte da comida continua indo pelo mesmo caminho em menor quantidade e a outra parte segue um caminho mais rápido, mais reto, chegando no intestino grosso, que é esse mais grosso que está aqui, e com isso perdendo peso. No entanto, é indispensável a ingestão de água. A água é que vai dar velocidade neste alimento no intestino delgado, passando mais rapidamente para o intestino grosso e, com isso, perdendo peso. Doutor, que paciente que tem indicação para realizar esse tipo de cirurgia? Os pacientes obesos mórbidos e obesos, seguindo normas do Conselho Federal de Medicina, todo grande obeso mórbido tem indicação da cirurgia, óbvio, né? E os pacientes obesos, mas que têm outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, triglicerídeos, colesterol, dores articulares, são comorbidades, outras doenças que justificam a cirurgia. A obesidade já é considerada uma epidemia mundial. Saiba quais são os riscos do excesso de peso para a saúde na reportagem de Fabiana Vantucci. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade mata quase 3 milhões de pessoas por ano no mundo. No Brasil, 15,8% da população já é considerada obesa.
Mas afinal, o que é a obesidade e quais são as suas consequências? Obesidade é um sobrepeso, acima, né? A pessoa está muito acima do peso, é uma doença. Na realidade, a obesidade é uma doença, né? Tem problema no coração, diabetes, pressão alta, dificuldade de se locomover, essas coisas assim. Acho que o mais é o cardíaco mesmo, né? Do coração mesmo. Eu acredito que seja isso, né? Provoca vários males, como pressão alta, colesterol, problemas cardiovasculares. Obesidade é o excesso de tecido gorduroso no nosso organismo e que faz o paciente estar bem acima do seu peso. Quais são as consequências da obesidade para a saúde da pessoa? Bom, nós temos os aspectos de doença, que são aquelas doenças mais comuns, que é a hipertensão, as doenças coronarianas, o diabetes, a apneia do sono, entre outras. E temos também as conotações sociais, quer dizer, o paciente que tem com obesidade, principalmente os grandes obesos, tem um pouco mais de dificuldade do convívio social. A obesidade já é considerada a primeira causa de morte evitável no mundo. Uma alimentação rica em gordura, sal e açúcar, combinada com pouca atividade física, contribui para piorar o problema. Mas algumas medidas simples podem reduzir a incidência de doenças ligadas à obesidade. São elas: inclusão de mais fibras no cardápio diário, reduzir a gordura na alimentação, aumentar o consumo de água e diminuir a ingestão de sal e açúcar. Mas quem pensa em fazer uma cirurgia para a redução do peso deve estar atento aos critérios médicos. A cirurgia deve ser indicada naqueles pacientes que por alguns anos já tentaram e já esgotaram as tentativas de tratamento clínico, tratamento com dietas, atividade física e que realmente não responderam a esse tratamento. O foco principal do tratamento cirúrgico da obesidade tem que estar relacionado às doenças. As doenças que aquele paciente já tem por ter obesidade, que são decorrentes dessa obesidade, ou as doenças que potencialmente vão aparecer num paciente obeso. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica mostram que foram realizadas 60 mil cirurgias para redução de peso no país em 2010. O Brasil já é o segundo colocado no ranking mundial de cirurgias bariátricas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O Dr. Paulo Nassif afirma que com a mudança no estilo de vida, muitos pacientes podem reverter a situação, sem a necessidade de realizar uma cirurgia. Isso já aconteceu. Aquele paciente que consegue ser muito disciplinado, ter a mudança do hábito de vida e ter a atividade física associada, muitas vezes ele consegue. Já aconteceu de alguns pacientes não operarem por causa disso. Vale ressaltar que o paciente que decide fazer a cirurgia deve buscar a orientação de uma equipe médica. Eu acho que a primeira coisa é procurar o tratamento com uma equipe em um local que tenha uma equipe multidisciplinar, que esse paciente seja muito bem avaliado e muito bem preparado se ele tiver indicação de cirurgia. O humorista Dedé Santana já sofreu muito com a obesidade, até conhecer a técnica do bypass intestinal. Acompanhe a entrevista. Eu estou aqui com o Dedé Santana, que vai contar pra gente como é que foi a sua luta contra a obesidade e de que forma ele conseguiu superar esse problema. Menina, eu estava olhando aqui Portugal, me lembrando de quando eu estive em Portugal, que maravilha, sabe? Eu adorei ir para Portugal, sabe? Mas teve um probleminha lá em Portugal, né? Que eu adorei, nós ficamos lá 4 anos, primeiríssimo lugar de audiência lá em Portugal. Foi tão maravilhoso ir em Portugal, por um lado. Por outro lado, para mim foi um pouco chato. Pelo seguinte, porque Portugal, eu acho que é um dos lugares que se come melhor no mundo. A comida é boa demais, tem uns docinhos, tem uns negocinhos. E lá eu comecei a engordar. E isso aí me deu problema. Eu tenho até fotos assim, tenho até foto com uma atriz portuguesa muito famosa lá no teatro, Didi, e aí, ali eu comecei a ver, quando eu vi a foto eu fiquei horrorizada. Eu estava com uma barriga enorme,
naquela foto. Você lembra do seu peso na época, mais ou menos, Dedé? Olha, eu engordei tanto que eu estava com quase 110, 109 quilos, mas estava enorme mesmo, né? Aí comecei a assistir os programas, eu vi que eu estava com dificuldade para andar, eu caía, demorava para levantar. Falei, meu Deus do céu, isso aí vai me prejudicar no meu trabalho, né? Aí eu fiquei num desespero muito grande. Aí que eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí eu vi falar em cirurgia do estômago. Aí, ao mesmo tempo, eu vi a notícia, morreu um que se operou do estômago, outro que não sei o quê. Aí eu já estava desistindo quando eu encontrei uma colega que a filha dele, a filha dessa colega, tinha quase 200 e poucos quilos, né? E ela me mostrou as fotos dela antes e depois. Ela falou, eu tenho médico para você, que é o Dr. Lazarotto. Aí foi quando eu me comuniquei com o Lazarotto, aí ficamos conversando. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma maneira que não é, você não vai operar estômago. Eu não vou mexer no seu estômago. Eu falei, mas doutor, aí fica quase impossível, né? Porque se o meu estômago, se eu não vai mexer, vai ficar do mesmo tamanho, eu vou continuar comendo igual. E eu gosto muito de doce e tal. Ele falou, não, é porque eu faço um desvio do intestino. Até tem um nome técnico, né? Isso é o bypass intestinal. Ele falou, você vai ter que fazer isso. Daqui a pouco, você vai acompanhar a continuação da entrevista com o Dedé Santana e vai saber por que ele escolheu o bypass intestinal para emagrecer. Estar acima do peso é um pesadelo para muita gente, principalmente pelas dificuldades enfrentadas na vida social. Conversamos sobre este assunto com o psicólogo Luiz Eduardo D'Amico. Confira. A sociedade tem uma forma de entender as pessoas e de esperar um estereótipo que é aquele estereótipo do sarado, da pessoa que está sempre muito dinâmica e que faz tudo em função da beleza e do corpo físico e da destreza que ela pode ter para fazer várias atividades, e aquela pessoa que agita o tempo todo. Essa é uma realidade que nós vivemos, porém é também um fator que inibe mais aquele que já está fora desses estereótipos, ou seja, aqueles que já estão com sobrepeso ou que já estão até atingiram a obesidade mórbida. Então esse problema, e a gente pode chamar de problema, é algo que compete a todos nós. Primeiro, que nós deveríamos deixar o preconceito de lado e entender essas pessoas como necessitadas de um apoio e também fazer com que essas pessoas valorizem o seu interior. É claro que cuidar da aparência é tão fundamental quanto cuidar da mente, do espírito, mas nós não podemos esquecer que esse problema é sério e que essas pessoas enfrentam isso com muita dificuldade, portanto, devem procurar o apoio psicológico e nutricional, sem dúvida nenhuma, o mais rápido possível. Anuncie ou participe do programa Obesidade em Destaque. Entre em contato com a nossa produção ou envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. E agora, continue acompanhando a entrevista com o Dr. Lazarotto sobre o bypass intestinal. Por que o bypass intestinal é considerado uma cirurgia mais fisiológica para o paciente em comparação com outras cirurgias de obesidade? Bom, daí nós temos de olhar este quadro aqui, né? Comparando as outras cirurgias. Observe bem, o que tem cirurgia que corta, isola, o estômago fica pequenininho, outra corte e o estômago é eliminado, a outra corta, o estômago é eliminado, essa aqui corta apenas um pedaço do estômago. E veja que o bypass, ele é diferente de todos os outros. O estômago fica 100% preservado, observe aqui. Apenas é feito um atalho inteligente no intestino delgado. Por isso que hoje, de alguns anos para cá, algumas universidades estão fazendo a cirurgia do estômago, cortando um pedaço do estômago ou colocando apenas um anel
uma banda no estômago e faz exatamente o que eu faço, que é o bypass intestinal. Se eu olhar nesse desenho, observe aqui é a cirurgia de Lazaroto, essa outra cortou o estômago e fez. São cirurgias em evolução ainda, né? E essa colocou um anel lá em cima e fez a cirurgia de Lazaroto embaixo. Os pacientes costumam dizer, doutor, que depois da cirurgia eles podem ir a uma churrascaria, podem ir a uma pizzaria, comer à vontade. É verdade isso? Como é que funciona esse processo após a cirurgia? Olha, para que você veja se é verdade ou não, vamos voltar no desenho aqui. Este é o estômago normal e esse é o estômago, o intestino após operado. Que tal o estômago antes de operar? Come o que quiser. Passa para o intestino delgado, que é onde engorda, absorve todas as vitaminas e sais minerais. E aqui o intestino grosso. Agora observem esta cirurgia nossa após a cirurgia. O estômago não mexeu, está aqui o estômago normal, perfeitamente normal, come o que quiser, quando quiser, passa para o intestino delgado. Aqui que é o atalho inteligente que eu falo, que muitas universidades já estão copiando o que nós estamos fazendo há mais de 30 anos. Faz dois caminhos. Um que continua pelo mesmo caminho que era antes, em menor quantidade, que se vier a mesma quantidade, não vai emagrecer. E outro que faz um caminho mais reto. Mas eu digo, para emagrecer, tem de tomar água junto com a comida. A água que vai dar velocidade no alimento para emagrecer. Acesse já o site obesidadeemdestaque.com.br e confira as últimas notícias sobre alimentação, tratamentos, cirurgias e nutrição. E agora, confira as dicas do quadro O Consultor. Olá, meu nome é Helder Mello, sou consultor do programa Obesidade em Destaque e quero agradecer a você que tem nos escrito, perguntado, resolvido suas dúvidas e desejar-lhe aqui este ano de 2013 como um ano de sucesso para você, onde eu quero motivá-lo a seguir o planejamento para a sua vida, inclusive o planejamento sobre a melhor técnica cirúrgica para emagrecimento. E eu quero recomendar, nesses 30 anos de experiência que eu tenho dentro do mercado de medicina e saúde, a técnica bypass intestinal do Dr. Lazaroto e Souza como a melhor possível no mercado. Se você conversar com pacientes que fizeram outras técnicas, você verá que eles ficaram deprimidos. A maior parte dos pacientes, 90% dos pacientes, ficam deprimidos porque perderam o prazer de se alimentar bem. Quer coisa melhor do que você sentar em volta de uma mesa, ter uma boa refeição, conversar com as pessoas? Isto é milenar, desde o começo da humanidade, é um grande prazer. Com essa técnica bypass intestinal do Dr. Lazaroto e Souza, você continua se alimentando e perdendo peso. Aliás, ele é o único médico no Brasil que desenvolve essa técnica. Se outro médico disse que faz essa técnica, ele não está condizendo com a verdade, porque ela só pode ser ensinada num contexto de uma faculdade de medicina. Lembre-se que o Dr. Lazaroto e Souza tem uma equipe altamente competente, formada por anestesistas, cirurgiões plásticos, enfermeiras padrão, e que o hospital que realiza isso precisa ser um hospital que tenha uma UTI para qualquer emergência ter aonde recorrer. Com a técnica bypass intestinal do Dr. Lazaroto e Souza, você tem qualidade de vida, emagrece perdendo peso e tem uma rede hospitalar altamente capacitada para atendê-lo da melhor forma possível. Medicina e saúde. A família desempenha um papel fundamental na vida de quem é obeso. Acompanhe mais uma parte da entrevista com o Dr. Luiz Eduardo D'Amico e saiba como o apoio familiar é importante na luta contra o sobrepeso. Existem aquelas famílias que têm uma hereditariedade, ou seja, os avós, os pais já têm uma dificuldade com a balança, já estão com sobrepeso ou até já atingiram a obesidade e aí acabam hereditariamente transferindo isso para os seus filhos. E existem aqueles casos isolados onde a família toda ninguém tem um problema e um indivíduo daquela família desenvolve esse comportamento compulsivo de comer e atingindo a obesidade. A família, nesse caso, como em todos os outros casos, é de fundamental importância. Primeiro,
pelo amor que dispensa a essa pessoa, a esse familiar, pelo entendimento que deve ter em relação a essa dificuldade, que não é só dentro de casa que ela enfrenta, mas na sociedade que exige, como nós falamos anteriormente, o estereótipo daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que pode atender às necessidades aos olhos de todos e ocupar todos os espaços, vestir a roupa mais bonita, e não acontece com aquele que já atingiu a obesidade. Então, a família do paciente em questão, ela é de fundamental importância. E eu diria para você, o amor, sem dúvida nenhuma, acrescido dos tratamentos nutricionais, psicológicos e aí lançando mão da cirurgia, por exemplo, bariátrica, seriam fundamentais para que esse indivíduo retomasse sua vida com toda a felicidade. Você vai ver agora o depoimento dos pacientes que compareceram ao encontro da Associação Paranaense de Estudos sobre a Obesidade. Confira o que eles têm a dizer sobre os benefícios do bypass intestinal. Olha, eu vou falar a verdade para você, eu emagreci. 70 quilos eu emagreci. Não tenho o que falar, gente. Para mim, se fosse para mim fazer hoje de novo a cirurgia, eu faria. E eu recomendo a todas as pessoas que precisam, que façam essa cirurgia, porque é muito boa mesmo. Fiz a cirurgia, como de tudo. Estava até te falando que eu como doce, né, tomo refrigerante e tal. E não engordei mais e continuo sempre emagrecendo. Tenho problemas de obesidade na família e eu estava com o início de diabetes também, problema na articulação do joelho esquerdo. E daí eu resolvi fazer a técnica do intestino. É uma técnica que eu considero menos agressiva. Eu tenho uma qualidade de vida ótima, podendo comer de tudo e tendo uma vida normal. E, inclusive, não faço uso de medicamento nenhum. Bom, a minha vida mudou totalmente depois que eu fiz a cirurgia. Primeiro que a tua autoestima melhora 100%. E segundo que você começa a viver muito melhor, com uma qualidade de vida muito melhor, sem estar se preocupando tanto com essa tua alimentação. E você realmente, você pode comer de tudo, né? A partir do 15º dia você já come de tudo liberado. Essa cirurgia para mim foi assim uma bênção de Deus na minha vida, porque eu estava num quadro, eu tinha 25 anos na época que eu fiz a cirurgia e um médico meu falou assim para mim para eu procurar algo para eu conseguir emagrecer, porque todas as dietas que possíveis e impossível eu fiz e não tinha resultado. Só que eu comecei a ter problema de pressão alta, eu estava hipertensa, eu tive 2 ameaças de derrame, de ir para o hospital, então eu estava correndo risco de vida. Aí que foi a procura por uma cirurgia. E o que me deixou mais segura, que me deu segurança de todas as elas que eu fui atrás, foi a do Dr. José Lazarotto. Eu jamais passaria por outra técnica que me privasse, né, com relação à questão da comida. Então a gente sabe que um dos maiores prazeres, né, da vida é comer. Então quando a gente está feliz, está com a família, a gente se reúne em volta da mesa. Então realmente você se privar desse prazer seria muito complicado, acho que ninguém merece, né? Então essa técnica, ela possibilita realmente você ter uma vida completamente saudável, completamente normal. Então, em virtude de ser 100% reversível, então que isso para mim foi uma coisa importantíssima, apesar que jamais iria reverter. Então esse foi o principal motivo, por ela realmente me propiciar uma qualidade de vida 100% saudável. E agora, continue acompanhando o depoimento do Dedé Santana sobre o bypass intestinal. Você vai saber por que ele escolheu essa técnica e como sua vida mudou após a cirurgia. Eu gostaria de saber o que levou você a escolher essa técnica do bypass intestinal, né? Você já comentou que tinha um pouquinho de receio daquela técnica do estômago. Eu queria saber o que fez você decidir. Não, eu vou fazer o bypass intestinal com o Dr. Lazarotto. O que me levou mesmo, que eu resolvi, quando ele falou, você vai comer de tudo. Eu falei, não é possível se operar, comer de tudo. E açúcar, não abusa, mas pode comer seu doce, que você gosta e tal, mas não abusa, mas você vai comer de tudo. Eu falei, sim, doutor, depois de quantos dias de operado que eu vou comer de tudo? Ele falou, 15, 16 dias
eu te convido para ir numa churrascaria, eu faço questão de pagar e quero ver você comer à vontade. Então, fiquei muito contente, muito feliz, tenho recomendado a outras pessoas para vir. Queria mandar um beijo para o doutor Lazarotto, que eu andava triste, eu estava gordo, eu estava desistindo de fazer televisão. Você me deu uma vida nova com essa sua técnica. O que você diria para aquelas pessoas que estão precisando emagrecer, já fizeram dietas, tomaram remédios, cansaram já de fazer exercícios físicos e não tiveram resultado, mas elas têm medo de dar esse primeiro passo, na verdade, para fazer uma cirurgia? O que você diria para elas? Se a pessoa quer emagrecer comendo de tudo, eu não conheço outra técnica, só do Dr. Lazarotto mesmo, aí eu recomendo. E ele mesmo sabe, ele examina a pessoa, eles são todos especialistas, ele trabalha com gente muito boa. E se a pessoa não tiver que operar dessa maneira, eu tenho certeza que o doutor Lazarotto não vai deixar, vai dizer, não, acho bom você não se operar assim, ou fazer assim, ou fazer assado. Mas eu recomendo o doutor Lazarotto para quem gosta de comer. Se você gosta de comer, vem com o doutor Lazarotto, que é bom demais. Quem sofre com a obesidade muitas vezes não sabe qual deve ser o primeiro passo para emagrecer de forma saudável. Acompanhe mais uma parte da entrevista com o Dr. Lazarotto e confira as orientações dele para quem está acima do peso. Outros médicos realizam o bypass intestinal, aprenderam essa técnica ou não, doutor? Porque muitos médicos realmente estão dizendo que fizeram estágio com o Dr. Lazarotto, 1 ano, 2, 3, 4. Não é verdade. Nós começamos a ensinar essa cirurgia no começo, alguns anos atrás, há vários anos atrás, mas o Conselho de Medicina nos orientou que eu só posso ensinar essa cirurgia via universidade. Por isso nós estamos fazendo parcerias, e esta semana fizemos mais uma parceria com mais uma universidade, para que a médio prazo essa cirurgia possa todos os médicos do Brasil aprender e todos fazerem. Para quem se interessou pelo bypass intestinal, em quais cidades a sua equipe atende? Eu atendo em Curitiba, São Paulo, Brasília, Manaus e Belo Horizonte. E brevemente atenderemos em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Iremos atender, mas a nossa clínica, não eu especificamente. Nos que eu posso atender, eu atendo com o maior carinho. Senão a minha equipe que vai e atende. Doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor desse um conselho para as pessoas que estão assistindo ao nosso programa, estão sofrendo com a obesidade ou conhecem alguém que está sofrendo com essa doença. Se você tem alguém obeso em casa, hipertenso, diabético e obeso, e que necessita um tratamento, o primeiro passo é óbvio, procurar seu médico de família, aquele que a pessoa confia, aquele que acredita, que é tão bom ter um médico que confia, né? Médico, advogado e padre ou pastor tem de ter um de confiança, né? Então, aquele que você acredita. Muito bem. Se ele não resolveu, ele vai encaminhar para o médico endocrinologista ou um nutrólogo, que vai dar atividade física, medicamentos, remédios, dietas, muito bem. Se a si mesmo não resolveu, deve procurar médicos que operam obesidade. É nesse aspecto que eu insisto muito. Não ir só no médico mais famoso, aquele que está mais na televisão, ou da universidade, ou catedrático. Não. Tem de procurar vários médicos, que operam o estômago, que operam o intestino, que operam o estômago e o intestino, todos, vários médicos. Mas não fique só no que o médico fala. Peça o nome de alguns pacientes que ele operou, veja como eles estão, para depois tomar a iniciativa em qual médico e qual técnica deve fazer. E o Obesidade em Destaque fica por aqui. Se você tem dúvidas, deseja rever alguma reportagem ou sugerir um tema, acesse o nosso site obesidadeemdestaque.com.br ou entre em contato com a nossa produção. Conheça também a nossa página no Facebook e no Twitter e o nosso canal no YouTube.
Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.